Bem-vindo a mais esta reflexão. Recebemos de Deus um tesouro eterno, valores inestimáveis. E nós precisamos conhecer para podermos guardar este tesouro como devemos ou como precisamos guardar, com entendimento, com discernimento, segundo a palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso a Timóteo, ele o instrui. Isto na segunda carta, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nós recebemos de Deus algo inestimável e nós precisamos guardar. Mas como guardar o que não conhecemos, o que não compreendemos? Esta é a questão que a gente precisamos de fato buscar o conhecimento de Deus, da sua vontade, para andarmos na sua vontade e não sermos meros religiosos neste mundo. Não andarmos segundo as nossas expectativas, nem os nossos desejos, mas segundo o que Deus fala e segundo a sua vontade. Buscar de todo o coração. Buscar o conhecimento do Senhor é o que nós precisamos fazer para entender e aceitar por fé as palavras que o Senhor proferiu. E assim estas promessas possam se tornar expressão visível em nossas vidas. Pois muitas vezes o que queremos é, na realidade, agir segundo a maneira de pensar do mundo, segundo o raciocínio natural, que nós temos que nos esforçar para alcançar, para ser abençoados, que nós temos que nos empenhar para revelarmos que somos filhos de Deus, na realidade, para sermos filhos de Deus. Este é um pensamento, uma forma natural de agir, este é o pensamento do diabo. O esforço, o empenho está em nós, em fazer para alcançar, e não é isto. Não é este o plano, não foi este o propósito, não foi esta a obra que Deus realizou por meio de Cristo Jesus. Nós temos que ter consciência, ou seja, o entendimento, e principalmente ter o entendimento transformado, compreendendo que, primeiro, Deus fez a obra. A nossa salvação, a nossa reconciliação, não tem nenhum mérito nosso. É obra de Deus em nosso favor, para que, capacitando-nos, dando-nos do seu Espírito, ensinando-nos sobre sua vontade, a gente possa dar passos de fé, ou seja, conhecer o que ele fala e assim vivermos segundo o que ele fala. Porque nós cremos no que ele fala e por crermos a gente faz as coisas. Não segundo na nossa perspectiva, mas segundo o que ele afirma. Somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós somos coparticipantes da natureza divina, temos a vida de Deus, estamos unidos ao nosso Deus. Somos um ser espiritual. Esta é a liberdade que Cristo nos deu. Por meio da sua morte e ressurreição, fomos livres, libertos do domínio do pecado. Não somos escravos do pecado para viver neste mundo segundo as nossas paixões e os nossos desejos. Nós precisamos entender, este é o tesouro que nós temos que guardar. A libertação recebida, o novo ser que somos e a capacitação que recebemos mediante o Espírito, porque Ele nos fez um novo ser, nos deu da sua natureza. Nós somos coparticipantes dessa natureza e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. De maneira que a gente não viva segundo a carne, não segundo o fruto da carne, mas pelo Espírito, revelando o fruto do Espírito que manifesta o nosso Deus neste mundo. Somos vasos para a honra de Deus. Mas se não tivermos o nosso entendimento iluminado, se não compreendermos o que as Escrituras nos fala acerca da vontade de Deus, nós continuaremos a viver segundo o mundo, segundo a maneira de pensar do mundo. E nós não podemos. Nós devemos conhecer, compreender para andar na plena liberdade que Cristo nos concedeu, vivendo segundo a lei do amor, não praticando o mal. Este é o tesouro que nós recebemos,
tesouro contido no Evangelho, que fala acerca da salvação, da vida com Deus e de que nós temos que, na realidade, viver segundo o padrão eterno, não porque nós precisamos nos esforçar para isso, mas porque Ele nos concedeu tudo isso para a gente viver neste mundo. Viver a plena liberdade que Cristo concede por meio da sua obra em nosso favor. Este é o tesouro que temos, a vida de Deus, a vida eterna do Criador, que nos capacita para vivermos neste mundo segundo a sua graça, que nos educa para andarmos neste mundo como seus filhos, como Cristo Jesus. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, ser instrumento de Deus neste mundo. Que a gente possa ter o entendimento, que a gente possa buscar de todo o coração conhecer a vontade do Pai contida nas Escrituras, para que a gente possa viver e guardar, segundo o Espírito, este tesouro, revelando o Pai, manifestando o seu reino, sua glória neste mundo, enchendo a terra com conhecimento da sua glória, para que o mundo possa conhecê-lo, para que nós sejamos de Deus a oferta em favor de todos, para que todos possam alcançar, enxergar, ver aquilo que Deus preparou para nós. Que a gente entenda e que nós possamos buscar o conhecimento do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.